Meus amados e queridos irmãos, é uma satisfação, uma alegria muito imensa ter neste programa Semeando Fé a presença e bem como também a partir desde já a participação do pastor Pedro Nunes. Nós estamos hoje com um tema sobre o Tribunal de Cristo e nós já estaremos passando aqui a vez para o pastor trazer a sua interação, as suas preliminares. Pastor Pedro Nunes também é pastor presidente da Assembleia de Deus em Nova Itarana. É um amigo que Deus nos concedeu, já nos conhecemos há um bom tempo. E aprove o Senhor ter a sua presença, a sua participação, que com certeza vai ser muito enriquecedor para todos nós. Pastor Pedro Nunes. A paz do Senhor, querido pastor. O Senhor, Carlos, é uma bênção em nossas vidas. Prazer grande ter como entre os meus amigos. Sou bem restrito em termos de amigo e o senhor faz parte dessa, principalmente pela sua forma de agir, pelo seu amor pela obra de Deus e por ser um missionário nato. E quero saudar a todos os companheiros que estão nos ouvindo, os ouvintes daí, de Quijinga e dos demais lugares. Será um prazer podermos conversar e falar um pouco sobre o Tribunal de Cristo. Pronto, muito bem, uma satisfação e a recíproca é a mesma, também verdadeira. Louvar o Senhor Deus pela sua vida, pela companhia e uma satisfação muito grande. Nós estamos hoje com um tema e nós temos baseado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, que a Bíblia diz que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para cada um venha receber o que foi feito, por meio, lógico, do seu corpo, bem ou mal. Sendo assim, a Bíblia traz para nós uma recompensa que nós teremos, e chama-se de tribunal. Diga-se de passagem que esse tribunal de Cristo não é o mesmo que o juízo final, o grande trono branco, onde os ímpios, justamente, eles serão julgados. Esse tribunal, justamente, cabe para a igreja. Mediante esse tema, pastor Pedro Nunes, já quero desde já deixar com o senhor o espaço e, mediante algumas perguntas também de interação, a gente vai também dialogando. Fique à vontade, nós temos aí mais de uns 35 minutos para conversarmos tranquilamente. Querido ouvinte, está ouvindo aí? Tudo ok? Estou ouvindo. Os irmãos estão ouvindo ok aí? Tudo beleza? Querido ouvinte e nosso nobre Carlos Nobre, o Tribunal de Cristo ele é algo assim, um pouco discutido e comentado nas igrejas evangélicas, principalmente na pós-modernidade. No passado, ele foi muito trabalhado para trazer à igreja o despertamento da necessidade e da responsabilidade que cada crente tem diante da obra de Cristo. É bom salientar que, primeiramente, se o tribunal existe, ele existe por alguma razão. E qual é a razão? O julgamento simplesmente das obras de nós que já somos crentes. Esse tribunal não está relacionado ao julgamento das nações, e sim os crentes já salvos em Cristo Jesus. Passaremos por esse tribunal por já ser salvos em Deus. E aqui, Carlos, vem algo interessante que eu venho debatendo muito com a igreja ultimamente e com alguns companheiros, é que nós temos na igreja pessoas que não se importam muito em ser colaboradora, ajudadora na obra de Deus. E essas pessoas esquecem que toda obra que é feita aqui na terra por nós, em favor da igreja de Cristo e como igreja de Cristo, terá de Deus uma recompensa. Aquilo que a própria Bíblia vai dizer que ninguém trabalha de graça para Deus. Deus recompensa a cada um. Então, a melhor forma de termos esse entendimento, para que servirá o Tribunal de Cristo? Exatamente para isso. O julgamento das obras que nós fizemos, entenda, em favor da obra. Aquele simples zelador, o simples missionário, o simples porteiro, o simples irmão líder de grupos, aqueles que se dedicaram em contribuir para o desenvolvimento e crescimento da obra de Deus, esses serão submetidos ao julgamento. Para quê? Vamos falar um pouco mais à frente, para perceber se a obra que cada um fez ou fizera foi com obras, aí Paulo vai mostrar, prata, ouro, em palha, em madeira, enfim. Então, nesse julgamento será estabelecido isso. É interessante, pastor, que o senhor trouxe algumas funções, porque às vezes pode vir na mente
de muitas pessoas que só receberão galardão, né, aqueles que foram pastores, os pregadores, os grandes evangelistas, mas todos quantos estão envolvidos no reino, né, como o senhor falou, daquele do zelador, do porteiro, todos a qual servem no reino de coração aberto, vão receber este galardão, ou também pode não receber. Eu queria chamar a atenção para um fato ocorrido há algum tempo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu quero falar sobre isso. Nós estamos 30 minutos. 30 minutos. Houve um escândalo com um certo pastor evangélico aí. Não quero falar que o rapaz do chapéu, porque vai identificar todo mundo, né? Sim. E alguns irmãos me chamaram e disseram, pastor Pedro, e agora? E esse escândalo aí com fulano de tal? Eu disse, você viu ele fazer? Não. Você concordou em ele fazer? Não. Você estava presente? Não. E por que você está julgando? Quem é você para julgar as pessoas? Porque assim como julgam ele, julga também seu pastor. Então, não convém nós julgarmos, tá bom? Tá bom, pronto. Verdade. Chegando em casa à noite, o sono me faltou por volta das 3 da manhã. E eu fui orar, o sono não chegou, li a Bíblia, o sono não chegou, e fiquei ali, o sono não chegou, e resolvi. Eu não solicitei televisão. Mas liguei a televisão e fiquei, isso por 3 da manhã, e tome. De repente caiu no programa da pessoa que nós estamos falando. E ali eu fiquei observando as pessoas que iam curar, e ele fazia questão de dizer que quem curou foi Jesus. Quem não curou foi Jesus. Ou seja, ele tira dele a responsabilidade da cura e dá a Jesus. E aquilo eu fiquei achando interessante. Mas muito obrigado por poder ouvir isso, né? Esse homem, ele realmente faz o trabalho em teu nome. E aí, passou. Quando terminou o programa, entrou uma vinheta, né? A venda de um bloco de plástico por R$200 na época. A campanha da edificação da casa. Aí disse, Deus, e agora? Aí vem a resposta que Deus disse para mim. Naquele dia, muitos dirão, em meu nome eu curei, em meu nome eu expulsei, em meu nome eu fiz tal. Lembre-se, filho, o que é que eles disseram? Em meu nome. Ou seja, não são eles que fazem, foram o meu nome. Ele disse, sim, tá aí. Mas ele fala em teu nome, mas tem essa situação. Ele veio e disse, falou para mim, isso no coração, conversando comigo. Deus conversando comigo. Muitos são homens de Deus. A que eu prezo, são chegados, são meus. E há homens que apenas eu uso. A esses, as suas recompensas são riquezas, bem-estares aqui na terra. Muito bem. Vamos avante. Pode prosseguir, pastor. Então, na verdade, a motivação pela qual eu faço, vai estar lá na frente, um pouco mais. Olha o que o pastor Antônio Gilberto falou. Ele explica que esse tribunal não é para condenação, mas para galardão. E que deve motivar o cristão a viver em santidade e dedicação na obra de Deus. E, Carlos, isso me chamou muita atenção. Isso quer dizer o seguinte, que tudo aquilo que eu faço para Deus, Ele está vendo. Sim. Ele está anotando. E Deus, ele vai julgar a motivação pela qual eu fiz. Não é porque eu fiz. Mas o que me motivou também não é para que eu fiz. Não adianta eu fazer para ter galardão. Né? Não adianta para quê? Para ter galardão. Mas aquilo que me motiva a fazer. O que me motiva? O amor a Deus. Ou seja, eu não faço a obra buscando uma recompensa, mesmo que nós teremos uma recompensa. A obra que nós fazemos na casa de Deus, ela vem para nossas vidas como gratidão. Essa é a diferença. Então, qual é a motivação pela qual eu abandono tudo, como você conhece a minha história, eu renuncio, não é abandonar, porque quando você abandona, você pode buscar de volta. Mas eu renuncio a uma vida, eu renuncio a tudo que você sabe, minha vida, para vir ser grato a Deus. Gratidão. Então, as obras serão julgadas não pelo propósito, pelo que eu fiz, mas por que eu estou fazendo? Por gratidão. E não para a recompensa. A questão da recompensa, isso vem de Deus. E eu não posso fazer para a recompensa, mas por gratidão a Deus. Porque nessa questão aí... Sim. Nessa questão aí, né, fazer por gratidão, fazer por recompensa, estamos fazendo por interesses. Né? Isso. Seria por interesse. Então não é o interesse em si, né?
mas eu faço por gratidão, muita gratidão. E o que é que vai ocorrer? O perigo maior, o perigo maior, Carlos, está nisso aqui. Ó. O que é que o comentário, o que é que Paulo fala em Coríntios 3, 12 e 15? Ele fala o seguinte, Paulo compara as obras a material de construção. Uma coisa interessante. Por que material de construção? Porque é utilizado para construção. Então, eu estou construindo o quê? Percebe? Então, ele vai comparar, né? A material de construção, que é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Então, o julgamento que será por Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai provar, vai botar no fogo para ver se foi de valor ou apenas. Né? E se eu faço a obra buscando uma recompensa, ela é de palha. Por mais efeito que ela tenha bom para a obra de Deus, mas é palha. Eu não fiz por gratidão, eu fiz para recompensa. Aí vem uma diferença para nós. Né? Então, Paulo, ao que o comentário bíblico pentecostal está escrito lá para a gente, né? Que ensina que o fogo simboliza o juízo de Cristo, que revelará não apenas o que foi feito, mas com que motivação foi feito. Situação prática, o quê? Um pastor que serve por amor será recompensado. Outro que busca apenas prestígio pode ver suas obras queimadas. Então, quando eu faço por prestígio, eu já estou buscando algo para mim, sabe? Que meu nome cresça, que eu desenvolva, que eu seja famoso, que eu ande num pássaro de ferro. Entende qual é a questão? É a diferença. Quando você faz a coisa pelo amor, você não faz buscando uma recompensa. Ela vem por condicionamento do ser. Deus vai, sabe, não é por... o resultado de uma obra feita por amor. E lembre-se, se fez por amor, se não foi por amor, vai receber na terra a sua recompensa. E outra coisa interessante é a responsabilidade pessoal diante de Cristo, diante dessa situação. Porque a responsabilidade minha de fazer não está ligada ao pastor Valdomiro. Entenda? Porque se eu fizer para agradar o pastor Valdomiro, ou para agradar os meus líderes superiores, ao pastor Zé Wellington, eu não estou fazendo por Deus. Eu sou motivado pelos meus pastores e vou desenvolver o melhor que eu posso para a glória de Deus. Verdade. E não para dar uma satisfação a um homem, não é isso? Então, assim, o que é que me motiva? Gratidão. Em que eu estou envolvido? Gratidão. Tudo que eu faço? Gratidão. Porque se eu faço alguma coisa e o meu nome sai, já recebi na terra a minha recompensa. Isso pode acontecer, mas não que eu induza isso. Né? Isso é importante. Então, a recompensa, ela é diante de Cristo. Uma coisa interessante, ela é pessoal e diante de Cristo. Veja que situação. Em Romanos 14, 10, 12, Paulo declara que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ele trata das divergências entre irmãos sobre práticas ou costume. Lembrando que todos serão avaliados por quem? Por Cristo. Por Cristo. Por Cristo. E Ezequias Soares, não sei se vocês já leram sobre ele um pouco, ele destaca que o tribunal reforça a responsabilidade individual do crente sem espaço para desculpa ou comparação. Eu não fiz porque Carlos não me permitiu. Eu não fiz porque fulano não me disse. Carlos, percebe você, às vezes na rua, você vê uma pessoa que você não sabe nem quem é, com a Bíblia na mão, o microfone, com os folhetos na mão. Cara, aquilo é o quê? Motivação. Então, assim, não é porque Carlos quer que eu faça, não é porque me manda, não. Isso precisa ser bem entendido. E Ezequias é que vai mostrar isso. Ele mostra que a responsabilidade nossa é individual. O crente, ele se determina a fazer. Porque a gratidão não é por alguém, é pelo que Deus fez na minha vida. E é por isso que faço o que faço, né? Então, não haverá espaço para desculpa, não poderá ser feita comparação. Então, na prática, na verdade, um crente que vive julgando os outros será lembrado de que ele próprio dará conta da sua própria vida a quem? A Deus. E hoje, não sei se acontece em Quinjing, o número de pessoas que estão no banco ali sem... Não fazem nada, não cresce, não desenvolve, não coopera, não ajuda, nada. Então a infidelidade dizimal será julgada, a infidelidade de oferta será julgada, o braço cruzado no banco será julgado. Eu me lembro de dizer,
não será julgado porque não terá o que julgar. Porque não fez e nada. Cada um receberá. Não fez nada. Né? E o fato de não fazer nada deve ter lá alguma coisa para ele lá reservado pelo que não fez nada. Né? Então é complicado. Bem, você quer puxar alguma pergunta? Eu vou adiantando aqui. Eu vou. Das... Base nessa fala aí, eu aprendi, eu ouvi meu pai falando muitas vezes, quando ele ministrava, ele falou, tem crente que vai chegar nos céus pensando que tem uma carreta de galardão. Quando chega lá, não vai ter nem uma caixa de fósforo. Isso. Nem uma caixa de fósforo. Não, é porque você falou tudo. Eu lembrei de uma história, você deve ter ouvido essa história já, na convenção o pastor pregou pra gente, de uma irmã que ela trabalhou muito, você lembra, né, tal, e o anjo dizendo que ela não teria a sua tal, e ela teve um sonho, né, que ela foi no céu, isso é apenas um contozinho. E dizia que a recompensa era dada no bairro bom e a casa boa que ia morar, e no carro bom também queria morar, tá? Isso é que ele dizia, né? Então, a recompensa era carro, não é isso, né? É uma alusão que ele fez. Seria carro, casa e veículos. E ela disse, então eu vou ter lá um apartamento gigantesco num condomínio bom, e vou ter, o meu carro será o quê? Um BMW. Aí ela teve um sonho que ela foi. E quando ela chega no céu, o anjo levou, olha, a tua recompensa está aqui. Senhor, uma casa de tábua? E um hino? Senhor! E ficou triste, o anjo vai, fica aí, amanhã eu volto para te ver. Quando o anjo volta no outro dia, tá ela sorridente, alegre, feliz da vida. E ele falou, que alegria? Você não sabe da mão que foi. Meu pastor passou com a bicicleta agora, desceu lá para baixo. Não é isso as recompensas, né? Como as pessoas pensam, né? Então, assim, elas são prometidas. Já que ela ganhou uma casa, o pastor ganhou uma bicicleta. Uma bicicleta, né? Uma velhinha, um uninho. Então, já está melhor do que o pastor. Está melhor do que o pastor, né? Então, essa recompensa prometida, Apocalipse 22, 12, o próprio Jesus fala a João, eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha a outra evidência desse julgamento e dessa recompensa, né? Cláudio Duarte, ele fala o seguinte, observe as coroas mencionadas nas escrituras. No final fala sobre as coroas. Vamos, continue. Fala sobre as coroas depois. Beleza. Pastor, lógico que é focado nas obras, né? Não vai ser focado a pessoa, mas as obras. O que ele fez, como a Bíblia diz em 2 Coríntios, que nós lemos, por meio do corpo, ou seja, nós fazemos isso. Então, como o senhor já falou aí, as motivações, né, as intenções com que foram feitos, muitas pessoas fazem, mas as intenções, infelizmente, não são as melhores, não é? Fez porque foi pedido, vai fazer murmurando, reclamando, ok. Mas o texto também, ele diz que vai ser julgado por meio do corpo, bem ou mal. Como é que podemos entender essa questão do bem ou mal? Veja bem, já que está no céu, por que entra a questão do mal? Se lá não há espaço para o mal, né? Aí vem a resposta para a gente. O que é que você fez de bem aqui? O que é que você produziu? As suas obras produziu bens ou produziu mal? Lembra aquelas pessoas que estão na igreja lá, a serviço do diabo, só para criar intriga entre os irmãos? Não tem essas pessoas? Que tudo que ela faz, o pastor nunca agrada, ninguém nunca é bom, ninguém nunca é capaz. Lembra essas pessoas? Sim. Eu lhe pergunto, essas pessoas prestam serviço na igreja ou um desserviço? Diz. Se um desserviço é para o bem ou para o mal? Mal. E eu vejo também essa questão, né? E as motivações, né? Entra muita questão aí. Né? Isso. Faz, mas por fazer, não fez pelo amor, por dedicação. Fez ali, mas fez questionando, poder mandar outra pessoa, porque me escolheu. Porque me escolheu, né? Por obrigação. Eu tinha uma mania, Carlos, logo no início da minha fé, quando eu orava a Deus, eu dizia assim, Senhor, tu sabes, eu sou como uma lata velha enferrujada dentro de um brejo cheio de sapinho. Aí um dia Deus me repreendeu, disse assim para mim, por que você se considera uma lata velha, enferrujada no brejo e cheia de sapinho?
Você se considera indigno da salvação que você tem? Você se acha indigno do filho que você é para mim? Quer dizer que você não é a pessoa preciosa em minha vida? Será que você continua sendo enferrujado? Você entendeu a repreensão? É, verdade. Você entendeu? Então nós temos um valor para Deus. Se nós temos um valor, isso quer dizer que Deus ele contempla as nossas ações, os nossos comportamentos, a nossa vivência, quanta tristeza eu trago ao coração das pessoas, o mal que eu falo com as palavras às vezes que machuco, que entristeço. Isso tudo será julgado por Deus também. Porque à medida do possível que eu te critico e trago sobre sua vida uma palavra de tristeza, que você se machuca, é aquela questão do livro das palavras, que serão abertas também no dia do juízo, o que vai acontecer aí? Eu vou responder diante de Deus. É aquilo que eu falo aqui, às vezes, para a igreja, para os irmãos, quando em oportunidade, nós somos chamados por Deus para cuidar do que é dele. A ovelha não é minha, é dele. A igreja não é minha, é dele. Eu vejo muitos companheiros, às vezes, por falta de vigilância, porque a minha igreja, porque o meu rebanho, porque as minhas ovelhas, meu Deus, não é não, velho. Não é não. Tu tá completamente enganado. Tu é apenas aquele que cuida. Nós não somos nem administrador da igreja orgânica. Nós administramos a igreja física. Mas a orgânica é Cristo que administra. Verdade. E como é que você fala? No enterro de minha cunhada, o pastor dela, de uma determinada denominação aí, bem famosa, ele fez assim, na homilia dele, ele fez: Deus, eu perguntei a Deus, já perdi 3 crentes, só nesse mês. Eu pergunto, Deus, por que está levando as minhas ovelhas? Rapaz, quando o cara falou isso, ô Carlos, o pastor Jó me segurou, os meninos me seguraram, que deu vontade de tomar o microfone, porque não é tua. E estava caminhando para 5 até poucos dias. Então, você acha no direito, né, Paulo? Possessão. No direito. É. Aí eu volto. Aí quando alguém, sem perceber, me resiste, me humilha dentro da igreja, me ofende com palavras, me deixa triste com as suas atitudes, está fazendo mal para mim. Fazendo mal para mim, está sendo contemplado por quem? Por Deus. Que Deus contempla a dor do nosso coração e da nossa alma. Sim. Né? Então as pessoas precisam vigiar muito, porque isso contará. Há infelizes que vão subir, mas vão prestar conta para Deus. Embora que eu perdoo antes, para não vai ver ninguém sofrer, não. Como pastor, você tem que perdoar, né? É verdade, é verdade. Mandando um alô também aqui para o pastor Felipe Campos. O povo não pergunta. Falou pastor Felipe Campos, pastor Abinael, Deus abençoe, está aí também acompanhando. Você que tem a pergunta para fazer, pode fazer. Os irmãos aqui estão comentando, né? Como a missionária, minha esposa falou aqui, homem de Deus e homem usado por Deus, mediante a sua fala. Outro falou aqui, Jesus Cristo tem misericórdia de mim. Outro, trabalhar e não fazer missões no trabalho. Isso muito forte. Também, os irmãos que têm alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, pode fazer. Pastor Pedro Nunes pode prosseguir. Eu volto à questão da sua esposa. Por exemplo, você vê hoje, vamos aqui abrir um entendimento nosso, né? Você vê muitos pastores ricos hoje. O cara faz da igreja, não a sua fazenda, mas o seu banco central. Tudo melhor é dele, o carro melhor é dele, a casa melhor é dele, a vida melhor é dele. A igreja tem a foto dele na frente, está lá, já dizendo de quem é. Então, esse homem já recebeu na terra a sua recompensa. Entende? Já recebeu. Porque todo mundo que faz alguma coisa buscando aplauso dos homens, já tem a sua recompensa. Então, não precisa mais nada lá no céu. Né? Então, aquilo que eu digo à sua esposa que ouviu, é fazer, amada irmã, por gratidão. O homem de Deus faz por gratidão. Né? O homem de Deus faz por agradecer. Né? A gente não tem como fazer. Por isso que eu digo a você me conhece a minha história de vida e que a gente abre mão. E vim aqui agradecer. Tenho 62 anos de idade, aceitei a Cristo com 19 anos de idade. Desde a minha tenridade. Com 3 meses, eu estava já ajudando na obra. Com 7 meses, me batizei de assumir um grupo de jovens de Gandu. E aí vem a nossa jornada e caminhada. Né? Que bênção, que bênção. Mas pode uma boa parte dos pastores de nossa convenção são homens que Deus nos deu nossas mãos para nós discipularmos. Estão ali. Nenhum deles hoje você não vê ninguém falar sobre isso, nada. Alguns passam por mim, parece que nem me conhecem. É isso que tem que ser. Para que isso não suba ao meu coração. Eu não acho que eu é que nada, irmãos.
Carlos, quando você coloca na sua cabeça, filho, que tudo que você faz é por ser instrumento, você entende que você não precisa ser reconhecido, que você não precisa, Carlos. É Deus que faz, nós somos apenas o instrumento. E é uma bobagem as pessoas acharem que não vai levar a nada. É só besteira. Eu tenho 62 anos, sou um velhinho de cabelos brancos, embora com a aparência de 30 anos. Isso é Deus, viu? E isso é Deus que faz. Sabe qual é o remédio que eu tomo com 62 anos? Diga aí. Nenhum. Um comprimido para pressão quando eu lembro. Olha. Não é assim que Deus faz? É assim, exatamente. Cuidar dele por nossas vidas. Exatamente. Então vamos lá, o pessoal não quer de pergunta. Ou tem pergunta aí? Eu gosto de pergunta. Por enquanto o povo... Não tem pergunta? Não tem não, por enquanto não tem não. O senhor falando das coroas? O pastor Cláudio, ele vai enumerar as coroas, né? E eu vou aproveitar e vou trazer as passagens bíblicas que justificam essas coroas. A primeira a coroa que ele fala é a coroa da vida. Essa que todo mundo busca, né? A coroa da vida. Isso vai estar em Tiago, capítulo 1, versículo 12 e também Apocalipse 2:10. Fala o seguinte: para quem é essa coroa da vida? Para os crentes que perseveram na provação. Como como aqueles foram os mártires da fé, lembra? Perseveravam, mártires da fé. Sim. Então essa coroa é para eles, né? A coroa da vida e também para todos nós que receberemos de volta aquele em Cristo que é a vida eterna em nós, né? A segunda coroa é o da justiça. Ela está em 2 Timóteo 4:8. Para quem são? É para os que guardam ou aguardam a vinda de Cristo, como Paulo em sua despedida. Você percebe que Paulo, em tudo que ele fazia, em tudo que ele falava, mesmo nas dores, havia sempre um tom de esperança, né? Vai dar certo, é momentâneo. Oi. Pastor Pedro, sabe por que não está dando pergunta? Porque, graças a Deus, está sendo muito bem claro o assunto, que as pessoas não têm o que perguntar. Não tem como. E eu tinha um presente para dar a primeira pergunta aí. Está sendo muito bem claro. Amém. Então vamos lá. A de justiça, né? É para os que aguardam a vida de Cristo, como Paulo em sua despedida. Percebam, né? Jesus nunca trouxe para ninguém uma palavra de negatividade. Ele sempre tinha um princípio altruísta, né? À frente. Ele sempre deixou claro para a gente, para quem lê o texto percebe, que se não sei se você sabe, eu estava lá com ele, eu fui um dos acompanhantes, eu estava entre os discípulos dele na época, né? Eu não fui escrito para apóstolo, mas eu fui um dos discípulos. De que forma? Quando eu leio o texto bíblico, Carlos, eu me coloco dentro do contexto e me vejo como um personagem ali. Então, tudo que ele falava, eu tomava para mim. Quando eu leio um texto, eu tomo para mim, né? E eu percebi que ele nunca foi assim de tirar você de uma esperança. Mesmo as pessoas que não eram do meio cristão, do meio judaico, israelita naquela época, mas ele sempre tinha aquela parte de esperança. Vai dar certo, é sempre assim. Estou parafraseando. Vai dar certo, vai ser o que tem que ser, não vai dar nada errado, e se der alguma coisa errado, é um discurso de caminho para chegar melhor lá na frente. Eu penso que as coroas da igreja, nós tem que ser assim. Então, essas coroas de justiça é aqueles que são justificados pela sua fé, por aquilo que faz por justiça, justificar tuas palavras, né? A da justiça que é em Cristo. A outra coroa é a coroa da glória. Essa é boa também, né? Está em 1 Pedro 5:4 e essa tem algo especial. Elas serão para pastores, líderes fiéis. Pastores, sim. Pastores e líderes fiéis. Agora a pergunta é, se pastores e líderes não subirão ao céu, como receberão? Né? Pastor e líder não vai para o céu, né? Vai o crente que está nele, que o pastor, o nome pastor é título, fica aqui. Então, diríamos assim, que essa coroa, a da glória, será aqueles que estarão na presença do Senhor. Que é o termo glória quer dizer presença de Deus. Né? A presença de Deus. Receber pelo trabalho feito, pela função que lhe foi otorgada, né? Exatamente. Por exemplo, para ser pastor, exercer o ministério pastoral, vai ser recompensado pelo ministério pastoral.
Exatamente. Então, a questão ministerial. Então, Pedro que pastoreou em meios às perseguições e às lutas. Carlos, eu vou te dizer uma coisa e os irmãos estão ouvindo. Quantas pessoas hoje são crentes pelo teu testemunho? Verdade. Né? Quantos são crentes pelo teu testemunho? Quantos aceitaram a Cristo alguns anos depois que você saiu até de uma determinada igreja que você passou, mas guardou no coração aquele testemunho seu? Quem vai em Valência e vai num calçador em Valência, vai ver um rapaz vestido de short branco, camisa branca, ele é pintor. Ele fica ali jogado ali mesmo, agora todo arrumadinho. Vai eu passando um dia, ele fez assim, Pastor Pedro, ele tem problema, né? Pastor Pedro, tomei até um susto, diga filho, ele usa um óculos todo colorido, cabelo pra cima assim. Eu tinha exatamente, pastor, 12 anos, quando eu vi uma mensagem do Senhor. Hoje eu tenho 30 e poucos anos. E aquela mensagem, eu estava na porta da minha casa, o senhor estava com um grupo de pessoas evangelizando lá na Bolívia. E eu vi a mensagem que o senhor trouxe. E eu não esqueci até os dias de hoje. Apesar de eu viver assim como o senhor está vivendo aqui, mas eu tenho esperança no meu coração. Eu vim e guardei. Eu sei que eu vivo assim, mas um dia eu vou conseguir, porque eu me guardo naquela... Rapaz, ele tinha 11 anos. Nunca frequentou igreja e guarda a palavra. Você está entendendo, Carlinhos? Então são coisas como essa que Deus contempla. Olha, eu não tive a intenção de fazer aquilo assim. Olha o que resultou. Né? Olha o resultado. Então, me desculpa chorar aí, porque eu me emociono quando eu lembro disso, né? Deus... É forte mesmo. É fiel, é forte. A gente lembrar dos frutos e de instrumento que nós somos no reino de Deus e que vidas estão sendo impactadas. Outro dia eu me chateei com um colega seu e um colega meu. Ele disse que tinha vontade de levar na igreja dele, mas que soube que eu cobro muito caro. Eu nunca cobrei, rapaz. Eu duro para ele me dizer quem falou isso a ele. Ele não me disse, não é? Quer dizer, não é pelo que eu faço. É porque o que motiva a fazer. Essa é a diferença, né? Então, a outra coroa é a coroa incorruptível, tá? Para os que dominam a carne e vivem em santidade como atleta de Cristo. Lembra que Paulo fala sobre os atletas? Sim. Eu queria pegar a palavra do atleta para poder dizer para ti o que é que Paulo falou lá sobre o trono, né? Trono branco. Existia na Grécia uma competição em que os juízes eles ficavam fazendo um tablado. Você vê isso hoje, né? Quando vai botar medalha no pescoço dos caras, você viu como é que é feito? Você percebeu que os caras não ficam no chão? Existe uma... Sim. Aquilo é galardões. Aquilo é um tribunal de galardão. Por quê? Quem é que entrega as medalhas? Os juízes. Sim. Então, Paulo utilizou aquilo que é aquele tempo da Grécia Antiga para poder comparar, para nos dar um entendimento dessas recompensas que acontecerá. Tá bom? Não tem pergunta ainda, né? Eu fico triste quando não tem pergunta. Tem uma pergunta aqui, mas não vai dar para a gente entrar porque é sobre o juízo final. Que é uma pergunta aqui, quais são os 7 livros que serão abertos no juízo final? Mas aí é para outro tema, outro né? Tema. Porque, isso. Como eu falei no início, né? Juízo final é uma coisa, tribunal de Cristo é outra coisa. Mas esse tema, juízo final, vai ser o tema que a gente vai falar depois, que também é muito importante. Pode ser. Bem, aplicação prática nas nossas vidas, tá bom? Como é que eu posso entender e visualizar isso, esse trono? Olha só. Mateus capítulo 25, quem puder ler em casa, né? Mateus 25, 14, 30. O próprio Jesus, olha, antes de Paulo, antes de Pedro, antes de João. Perceba, o próprio Jesus mostra que cada servo será recompensado conforme a sua fidelidade. Carlos, porque se eu me proponho a irmã zeladora não pode vir no horário. Eu chego na igreja mais cedo que ela, por exemplo. O porteiro não chegou também, por algum acaso eu cheguei. Me custa passar uma vassoura? Nenhum. Me custa limpar os bancos? Me custa? Não me custa nada fazer isso, né? Então, a minha fidelidade
não está em fazer aquilo que fui chamado para fazer. Não. É aquilo que Deus me coloca a fazer. Eu tenho uma história de um pastor, ele contando o seguinte, que ele passou a mensagem para o pregador e foi no banheiro. Quando ele chegou no banheiro, alguém deixou a torneira aberta, acho que criança ou alguma coisa, e estava tudo cheio de água. O que ele fez? O sapato molhou todo. Ele tirou o sapato, tirou a meia, arregaçou a calça, e o culto estava muito bom, a mensagem estava boa, ele pegou, tirou a água toda. Quando ele estava já torcendo o pano para guardar, chega o zelador. Pastor, não faça isso, pelo amor de Deus. Isso é uma responsabilidade. Ele fez, filho, eu sei que a responsabilidade é sua, mas eu cheguei e estava aqui. Tu não acha que Deus me colocou nesse tempo, nesse lugar, nesse momento, para eu fazer isso aqui? O que pedaço me tira? Aí ele entendeu. Passa, a igreja precisou fazer uma capinagem e contratou um jardineiro. O jardineiro teve uma dificuldade e não pôde ir. Esse zelador, o pastor vai passando, tá o zelador capinando, limpando a frente da igreja. Ele diz, rapaz, o que é isso, rapaz? Você não, a gente não contratou uma pessoa, ele não pôde vir, pastor. Mas se Deus me colocou nesse tempo, é que é para eu fazer a capinagem. Eu lembro do que Jesus falou, serve inútil, só faz o que é mandado. Ou seja, já que me mandou, não me mandou fazer, mas preciso, eu estou fazendo aqui para fazer. Bem, o servo fiel... Pastor Pedro, nós temos aqui 5 minutos. Oi. Pastor Pedro, pronto. Nós temos 5 minutos aqui para finalizar. 5 minutos. O servo fiel, o que é que Jesus disse para ele? Ó, servo fiel, muito bem, servo bom e fiel. O autor, o pastor Orlando Bornier, você tem acesso a isso, em sua pequena enciclopédia bíblica, ele reforça que o tribunal é um incentivo à vida santa e de serviço fiel a Deus. Pois tudo será revelado diante de Cristo, né? Ou seja, um missionário que prega sem reconhecimento humano será honrado por Cristo. Um zelador que zela, um pregador que prega, o pastor que dirige. Se ninguém te reconhece aqui, há um reconhecimento no céu. Verdade. Acabei aqui, é do horário, né? Com certeza, com certeza. Pastor Pedro, Oi. Você pode fazer as suas considerações finais, mas eu sou muito grato a Deus pela sua vida, grato a Deus por esse momento muito bom, muito enriquecedor. E relembrando aqui, o pastor Pedro também faz parte do conselho de ensino da nossa convenção, né, do discipulado, e a qual também já ministrou para a gente lá, né, na Laje. E aproveito o Senhor também um dia estar aqui com a gente, vai ser muito enriquecedor. Pastor Pedro. Eu só tenho que agradecer a ti, né? Primeiramente ao Deus eterno que me... Pena que o tempo é pouquinho desse tamanho e não tem pergunta. Mas agradecer a Deus por esse momento, né? A todos os ouvintes aí, todos que acompanharam, muito obrigado de coração, que Deus fortaleça. Estamos com 15 pessoas agora, né? Olha aí. Mas que Deus 18. possa... 18. Fortalecer a cada dia mais. Muito obrigado a todos e a paz do Senhor. Pronto. A paz do Senhor. E finalize, por favor, fazendo oração. E a oração também pela, acho que a neta, né, do irmão que pediu também oração. Aí o senhor pode finalizar nos fazendo oração. Pronto. Pai, em tua presença levamos os nossos pensamentos em ação de graça. Obrigado pelo teu amor e pela graça do teu Espírito Santo. Obrigado por esse momento que o Senhor nos concede a oportunidade de falar do teu amor, da tua graça e da tua bondade. Trabalha sobre nossas vidas, dando a graça, Senhor Deus, a sabedoria e o entendimento, e que esse programa continue sendo uma bênção. Olha por essa criança que está carente das tuas mãos, envia o teu anjo agora, onde quer que ela esteja, Deus, e com a mão sobre a sua fronte, eu ministro, Senhor, através da mão desse anjo, Senhor Deus, a graça e a bondade do teu amor e a saúde dessa criança. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, satisfação. Hoje à noite nós temos a nossa escola bíblica, tá certo? Então, alegria para todos nós que estamos presentes. Deus abençoe o pastor Pedro e a todos conectados. E até mais, terça-feira, tem mais programa Semeando Fé.